que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo, porque quando um narcisista entra em colapso, as máscaras caem e revelam uma realidade tão crua que poucos estão preparados para compreender. Isso não é ensinado em nenhum manual de psicologia popular, não é discutido nas redes sociais e a maioria das pessoas prefere ignorar essas verdades perturbadoras. Fique até o final, porque os últimos 30 segundos deste vídeo contêm o segredo mais guardado sobre como identificar e se proteger dessa transformação sombria. Carl Jung dedicou décadas estudando as profundezas do inconsciente humano e suas descobertas sobre a sombra coletiva revelam padrões que se manifestam de forma devastadora no narcisista em crise. Um desses 7 segredos está acontecendo neste exato momento na vida de alguém próximo a você. E quando eu revelar qual é, você entenderá por que certas pessoas mudaram drasticamente sem explicação aparente. Você vai descobrir os sinais invisíveis que precedem essa transformação, as estratégias inconscientes que eles usam para se reconstruir e a única forma de se blindar emocionalmente contra essa energia destrutiva. Ao final deste vídeo, vou revelar o segredo mais perigoso que todo narcisista em colapso carrega e que pode destruir qualquer pessoa que não souber reconhecê-lo. Existe um momento na jornada da psique humana em que todas as defesas construídas ao longo de décadas desmoronam como um castelo de cartas. Não é um momento comum, não é uma crise qualquer. É o colapso narcísico, uma ruptura profunda na estrutura do ego que expõe camadas da personalidade que permaneceram ocultas por toda uma vida. Jung chamava isso de encontro com a sombra, mas quando se trata do narcisista, essa sombra não emerge como uma oportunidade de crescimento. Ela emerge como uma força destrutiva que consome tudo ao seu redor. O primeiro segredo que emerge nesse colapso é a inversão total da realidade. O narcisista, que sempre controlou a narrativa, que sempre foi o protagonista de sua própria história grandiosa, de repente se vê confrontado com uma verdade inescapável. Ele não é quem acreditava ser. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa percepção não gera humildade ou autoconhecimento. Gera uma fúria primordial, uma revolta contra o próprio cosmos que ousa desafiá-lo. Ele não aceita a realidade. Ele a destrói. Nesse estado, o narcisista começa a reescrever não apenas sua história, mas a história de todos ao seu redor. Pessoas que foram importantes se tornam vilões. Sucessos se tornam fracassos dos outros. Fracassos se tornam sabotagens. A mente narcísica em colapso não consegue processar a responsabilidade pelos próprios erros. Então, ela cria uma realidade alternativa onde ele continua sendo a vítima suprema de um mundo injusto. Essa não é apenas negação. É uma reconstrução psíquica total da experiência vivida. Jung observou que quando a persona, essa máscara social que usamos, é destruída abruptamente, o que emerge não é necessariamente o verdadeiro eu. No caso do narcisista, o que emerge é algo muito mais sombrio. A criança ferida transformada em um tirano interno que governa através do medo e da manipulação. Essa criança não busca cura. Ela busca vingança contra um mundo que a obrigou a crescer usando máscaras. O segundo segredo é ainda mais perturbador. O narcisista em colapso desenvolve uma capacidade sobrenatural de identificar as feridas emocionais dos outros. Como um predador que fareja o sangue, ele consegue detectar exatamente onde você é vulnerável, onde sua autoestima vacila, onde seus medos se escondem. E ele usa essa informação não para se conectar, mas para ferir com precisão cirúrgica. É como se o sofrimento dele aguçasse seus sentidos para o sofrimento alheio, não por empatia, mas por necessidade de companhia na dor. Essa habilidade não é consciente, é instintiva, primitiva. Jung falava sobre os complexos autônomos que vivem no inconsciente e tomam controle da personalidade em momentos de crise. No narcisista em colapso, existe um complexo específico que podemos chamar de o feridor ferido. Ele não consegue curar a própria dor, então ele espalha essa dor como um vírus emocional. Quanto mais pessoas ele contamina com sua angústia, mais aliviado ele se sente temporariamente.
Você já reparou como algumas pessoas conseguem dizer exatamente a coisa certa para te machucar, mesmo quando parecem estar sendo espontâneas? Não é casualidade. É esse radar emocional funcionando em frequência destrutiva. O narcisista em colapso testa constantemente as reações das pessoas ao seu redor, mapeando o território emocional como um general planeja uma batalha. Cada lágrima que ele provoca é uma pequena vitória contra sua própria sensação de impotência. O terceiro segredo revela algo que contradiz tudo o que sabemos sobre o narcisismo clássico. No colapso, o narcisista desenvolve uma versão distorcida de autocompaixão que é ainda mais perigosa que sua arrogância original. Ele não se torna humilde. Ele se torna a maior vítima que já existiu. Sua dor é única. Seu sofrimento é incomparável. Sua situação é a mais injusta da história da humanidade. Essa autocompaixão patológica serve como combustível para justificar qualquer comportamento destrutivo que ele manifeste. Jung compreendia que a autocompaixão genuína é um caminho para a cura, mas existe uma versão sombria dela que é puro veneno psíquico. O narcisista em colapso se apega a essa versão distorcida como uma criança se apega a um cobertor. Ela o aquece temporariamente, mas também o impede de crescer. Pior ainda, ela se torna uma arma. Cada pessoa que não valida seu sofrimento supremo se torna um inimigo. Cada pessoa que ousa sugerir que ele tem responsabilidade sobre sua situação se torna um alvo. Essa autocompaixão patológica cria uma bolha de realidade onde ele é simultaneamente todo-poderoso, porque seu sofrimento é maior que tudo, e completamente impotente, porque o mundo conspira contra ele. É uma combinação tóxica que justifica tanto a passividade quanto a agressão. Quando ele não age, é porque o mundo é cruel demais. Quando ele age destrutivamente, é porque não teve escolha diante de tanta injustiça. O quarto segredo é o mais insidioso de todos. O narcisista em colapso desenvolve uma maestria inconsciente em criar situações onde ele pode se sentir rejeitado. Não é que ele busque conscientemente a rejeição. É que sua psique ferida precisa confirmar constantemente que o mundo é contra ele. Então ele orquestra, sem perceber, cenários onde a rejeição é praticamente inevitável. E quando ela acontece, ele tem mais combustível para alimentar sua narrativa de vítima suprema. Jung falava sobre a tendência da psique em repetir padrões, especialmente aqueles que confirmam nossas crenças mais profundas sobre nós mesmos e sobre o mundo. O narcisista em colapso acredita no fundo da alma que ele é fundamentalmente rejeitável. Então ele testa essa crença constantemente, criando situações impossíveis de vencer. Ele faz demandas irreais, estabelece expectativas impossíveis, comunica-se de forma confusa e contraditória. E quando as pessoas inevitavelmente se afastam ou reagem com frustração, ele tem a confirmação que sua psique ferida tanto desejava. Essa não é uma estratégia consciente. É um padrão compulsivo, uma dança sombria entre o medo da rejeição e a necessidade de confirmá-la. Quanto mais ele é rejeitado, mais ele se sente justificado em seus comportamentos destrutivos. É um ciclo vicioso que se alimenta de si mesmo, crescendo em intensidade a cada volta. O quinto segredo nos leva ao território mais perigoso da psique humana. O narcisista em colapso desenvolve uma relação distorcida com a verdade que vai além da simples mentira. Ele começa a habitar múltiplas versões de realidade simultaneamente, escolhendo aquela que melhor serve a seus propósitos em cada momento. Não é exatamente mentir, porque em algum nível ele acredita em cada versão que conta. É uma fragmentação da própria percepção da realidade. Jung observou que em estados de grande estresse psíquico, a mente pode se dividir em compartimentos separados, cada um com sua própria lógica interna. No narcisista em colapso, essa divisão se torna uma ferramenta de sobrevivência. Em um compartimento, ele é a vítima inocente de circunstâncias cruéis. Em outro, ele é o herói incompreendido lutando contra forças sombrias. Em outro ainda, ele é o gênio à frente de seu tempo, perseguido por medíocres invejosos. Cada compartimento tem sua própria coleção de memórias, suas próprias interpretações dos eventos, sua própria versão da história. E ele pode acessar qualquer um desses compartimentos com a mesma convicção emocional.
Quando ele conta a versão onde é a vítima, ele realmente sente a dor da vitimização. Quando ele conta a versão onde é o herói, ele realmente sente a nobreza da luta heróica. Não é performance. É uma multiplicidade psíquica genuína, mas destrutiva. Isso torna qualquer tentativa de confrontá-lo com inconsistências completamente inútil. Você pode apresentar evidências, testemunhas, documentos. Ele simplesmente acessará o compartimento da realidade onde essas evidências têm uma explicação diferente, ou onde elas foram fabricadas por seus perseguidores, ou onde elas confirmam exatamente o que ele estava dizendo o tempo todo. A verdade objetiva se torna irrelevante diante dessa flexibilidade psíquica patológica. O sexto segredo revela como o narcisista em colapso desenvolve uma forma peculiar de inteligência emocional reversa. Ele se torna extraordinariamente hábil em identificar e explorar não apenas as inseguranças das pessoas, mas também suas virtudes. Sim, suas virtudes. Ele consegue transformar a bondade dos outros em uma arma contra eles mesmos. A generosidade se torna ingenuidade. A compreensão se torna cumplicidade. A paciência se torna fraqueza. Jung falava sobre como os aspectos mais elevados da personalidade podem ser corrompidos quando não estão integrados com a sabedoria. O narcisista em colapso se torna um especialista em corromper as qualidades nobres das pessoas ao seu redor. Ele não ataca diretamente a bondade de alguém. Isso seria muito óbvio. Em vez disso, ele a perverte, fazendo com que a pessoa boa se sinta culpada por suas próprias virtudes. Uma pessoa compassiva será confrontada com situações onde sua compaixão é apresentada como crueldade disfarçada. Uma pessoa justa será envolvida em dilemas onde a justiça é apresentada como vingança. Uma pessoa leal será colocada em posições onde sua lealdade é apresentada como traição aos próprios valores. É uma forma sofisticada de gaslighting que ataca não apenas a percepção da realidade, mas a própria identidade moral da vítima. Essa habilidade surge porque o narcisista em colapso sente uma inveja profunda e corrosiva das qualidades que ele não consegue manifestar autenticamente. Ele não pode destruir essas qualidades diretamente, então ele as contamina. Se ele não pode ser genuinamente bom, pelo menos ele pode fazer com que os outros duvidem de sua própria bondade. O sétimo e mais perigoso segredo é que o narcisista em colapso desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de se regenerar através da destruição. Cada relacionamento que ele arruína, cada situação que ele contamina, cada pessoa que ele fere, funciona como uma fonte de energia psíquica que alimenta a sua reconstrução interna. Mas essa reconstrução não é cura. É a criação de uma versão ainda mais blindada e destrutiva de si mesmo. Jung falava sobre a energia libidinal, a força vital que movimenta todos os processos psíquicos. Em condições normais, essa energia busca crescimento, integração, conexão. No narcisista em colapso, essa mesma energia é desviada para processos de destruição criativa. Ele não cresce através da experiência positiva. Ele se fortalece através do caos que cria. Cada drama que ele orquestra é uma oportunidade de se sentir vivo novamente. Cada conflito que ele inicia é uma chance de exercitar seus músculos emocionais atrofiados. Cada pessoa que ele consegue confundir ou ferir é uma prova de que ele ainda tem poder sobre o mundo. Essa não é sadismo consciente. É uma forma distorcida de autopreservação psíquica. O mais assustador é que essa regeneração através da destruição se torna viciante. Como qualquer vício, ela precisa de doses cada vez maiores para produzir o mesmo efeito. O caos precisa ser cada vez maior. As feridas precisam ser cada vez mais profundas. A destruição precisa ser cada vez mais abrangente. É um crescendo sombrio que pode durar anos, décadas até. A dinâmica energética por trás desse processo é fascinante e aterrorizante. O narcisista em colapso descobriu, inconscientemente, como transformar energia emocional negativa em combustível psíquico. Raiva, medo, confusão, dor. Todos os estados emocionais intensos que ele provoca nos outros se tornam alimento para sua psique faminta. Ele não precisa mais de aprovação ou admiração. Ele precisa de intensidade emocional, independente de sua qualidade. Isso explica por que tantos narcisistas em colapso
se tornam viciados em criar situações de crise. Não é apenas que eles não conseguem lidar com a estabilidade, é que a estabilidade os deixa energeticamente famintos. Eles precisam do drama como um vampiro precisa de sangue. E quanto mais pessoas eles conseguem envolver em suas tempestades emocionais, mais nutridos eles se sentem. Jung compreendia que a sombra, quando não é integrada conscientemente, pode se tornar uma força autônoma que age contra os interesses do próprio indivíduo. No caso do narcisista em colapso, a sombra se tornou não apenas autônoma, mas dominante. Ela assumiu o controle da personalidade e reorientou toda a energia vital para propósitos destrutivos. A pessoa original ainda existe em algum lugar lá dentro, mas ela foi sequestrada por essa força sombria que descobriu como se sustentar através da destruição. Entender esses 7 segredos não é apenas uma questão de curiosidade psicológica, é uma questão de sobrevivência emocional. Porque quando você reconhece esses padrões, quando você identifica essas dinâmicas em ação, você pode se proteger, você pode estabelecer limites, você pode recusar a participar da dança destrutiva. O mais importante é compreender que você não pode curar um narcisista em colapso. Você não pode salvá-lo, não pode convencê-lo, não pode mostrar-lhe a luz. Essa é uma jornada que apenas ele pode fazer, e apenas se escolher fazê-la. Sua responsabilidade é proteger sua própria integridade psíquica e emocional. A primeira linha de defesa é o reconhecimento. Quando você vê os sinais, quando você identifica os padrões, quando você sente aquela sensação estranha de que a realidade está sendo distorcida ao seu redor, confie nos seus instintos. Sua psique tem sensores naturais para detectar manipulação e distorção. Use-os. A segunda linha de defesa é o desapego emocional. Isso não significa se tornar frio ou insensível. Significa não permitir que suas emoções sejam sequestradas pelo drama que está sendo criado. Mantenha sua própria narrativa interna. Mantenha seu próprio senso de realidade. Não deixe que a confusão externa se torne confusão interna. A terceira linha de defesa é a limitação de exposição. Você não precisa cortar completamente o contato se não for possível, mas você pode limitar drasticamente quanto de si mesmo você disponibiliza para ser consumido. Compartimentos de segurança emocional são essenciais quando você está lidando com alguém que se alimenta de energia emocional alheia. Jung falava sobre a importância da individuação, o processo de se tornar quem realmente somos. Quando você está em contato com um narcisista em colapso, sua individuação se torna não apenas importante, mas urgente. Você precisa saber quem você é, independentemente de qualquer narrativa externa. Você precisa ter sua própria bússola moral, sua própria percepção da realidade, sua própria fonte de valor e significado. Existe uma tentação natural de querer ajudar, de querer compreender, de querer fazer a diferença na vida de alguém que está claramente sofrendo. Essa tentação é nobre, mas pode ser fatal quando direcionada a um narcisista em colapso. Sua necessidade de ajudar pode se tornar o combustível que alimenta a destruição. Sua compaixão pode se tornar a corda que você mesmo teceu para sua própria prisão emocional. A compaixão genuína às vezes exige distância. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é recusar a participar de seus padrões destrutivos. Quando você se remove da equação, quando você para de fornecer a energia emocional que alimenta o ciclo, você está criando espaço para que a pessoa encontre outras formas de lidar com sua dor. Isso não é abandono, é sabedoria. Jung ensinava que cada pessoa tem sua própria jornada de individuação, seu próprio caminho através da escuridão até a luz. Você não pode caminhar esse caminho por outra pessoa. Você só pode caminhar o seu próprio, com integridade e consciência. O narcisista em colapso está em uma jornada através de seu próprio inferno interno. Esse inferno é real. A dor é genuína. O sofrimento é autêntico. Mas é um inferno que apenas ele pode atravessar. Suas tentativas de arrastar outros para dentro desse inferno não são um pedido de ajuda. São uma tentativa de evitar a solidão essencial que precede qualquer transformação real. A solidão não é inimiga da cura. É sua companheira necessária. É no silêncio da própria companhia, na honestidade brutal consigo mesmo,
no confronto direto com a própria sombra, que a verdadeira transformação se torna possível. Mas o narcisista em colapso fará qualquer coisa para evitar essa solidão, incluindo criar tempestades emocionais que mantenham outras pessoas orbitando ao seu redor. Compreender isso pode libertá-lo da culpa que naturalmente surge quando você estabelece limites com alguém que está sofrendo. Você não está sendo cruel. Você não está sendo insensível. Você está sendo sábio. Você está reconhecendo que certas jornadas são solitárias por necessidade, não por acidente. Jung descobriu que os maiores crescimentos psicológicos frequentemente acontecem durante os períodos de maior isolamento e dificuldade. O que parece ser abandono pode ser, na verdade, o presente mais precioso que você pode oferecer a alguém. A oportunidade de se encontrar consigo mesmo sem distrações, sem plateia, sem possibilidade de evitar o confronto com a própria verdade. Existe uma diferença crucial entre estar sozinho e estar abandonado. Estar sozinho pode ser uma escolha consciente, um espaço sagrado para a reflexão e o crescimento. Estar abandonado é uma condição imposta externamente, uma rejeição. O narcisista em colapso frequentemente confunde essas duas coisas, interpretando qualquer tentativa de estabelecer limites como abandono, qualquer recusa em participar do drama como rejeição. Mas a verdade é que você pode amar alguém profundamente e ainda assim recusar a ser destruído por ele. Você pode ter compaixão por seu sofrimento e ainda assim proteger sua própria integridade. Você pode reconhecer a humanidade de alguém e ainda assim reconhecer que a proximidade é tóxica. Essas não são contradições. São nuances da sabedoria madura. A capacidade de manter amor e limites simultaneamente é uma das habilidades mais avançadas da inteligência emocional. É fácil amar sem limites, tornando-se codependente e destrutivo. É fácil ter limites sem amor, tornando-se frio e isolado. A maestria está em manter ambos, em amar com sabedoria, em ser compassivo com discernimento. Quando você compreende os 7 segredos do narcisista em colapso, quando você vê através das máscaras e manipulações, quando você reconhece os padrões e dinâmicas, você não se torna cínico ou fechado. Você se torna sábio. Você desenvolve a capacidade de ver a dor por trás da destruição sem permitir que essa dor justifique a destruição. Essa é uma distinção crucial que muitas pessoas não conseguem fazer. Elas acreditam que compreender é desculpar, que explicar é justificar. Mas Jung ensinava exatamente o oposto. Compreender profundamente nos permite responder com sabedoria, em vez de reagir com emoção. Quando você entende as forças que impulsionam alguém, você pode escolher como interagir com essas forças de uma forma que proteja tanto você quanto elas. A raiva é uma resposta natural quando você percebe que foi manipulado, usado, ferido intencionalmente. Mas a raiva, embora válida, não é uma estratégia eficaz para lidar com um narcisista em colapso. A raiva é energia emocional intensa, exatamente o tipo de combustível que alimenta os padrões destrutivos. Quando você reage com raiva, você está fornecendo exatamente o que a psique ferida do narcisista está buscando: intensidade emocional. A resposta mais eficaz é uma espécie de neutralidade compassiva. Você reconhece o sofrimento, mas não se deixa infectar por ele. Você mantém sua própria estabilidade emocional como um farol em meio à tempestade. Isso não significa ser passivo ou permissivo. Significa ser estratégico e consciente em suas respostas. Jung falava sobre a importância de não se identificar com os complexos, sejam eles nossos ou de outras pessoas. Quando você está lidando com um narcisista em colapso, é crucial manter essa separação. Os complexos dele não são seus. As feridas dele não são suas. O drama dele não precisa se tornar seu drama. Você pode testemunhar sem participar, pode observar sem se envolver, pode compreender sem se perder. Essa capacidade de testemunhar com desapego é uma habilidade espiritual tanto quanto psicológica. Requer prática, paciência e uma conexão sólida com sua própria identidade essencial. Quando você sabe quem você é, independentemente de qualquer relacionamento ou situação externa, você pode navegar através de tempestades emocionais sem ser arrastado por elas. O narcisista em colapso frequentemente tentará forçá-lo a escolher lados,
a entrar em polarizações, a participar de batalhas que não são suas. Você está comigo ou contra mim é uma frase comum nessas situações. Mas existe uma terceira opção que ele não consegue conceber. Você pode estar com sua própria integridade, independente de estar com ou contra qualquer outra pessoa. Essa neutralidade não é indiferença. É uma forma mais elevada de compaixão. Quando você se recusa a ser arrastado para dentro do caos emocional de alguém, você está oferecendo a essa pessoa algo muito valioso. Um exemplo de como é possível manter paz interior, mesmo em meio ao caos externo. Você se torna um espelho de possibilidade, uma demonstração de que existe outra forma de ser. Nem sempre essa demonstração será recebida positivamente. De fato, frequentemente será atacada. Sua paz será interpretada como frieza, sua estabilidade como superioridade, sua sabedoria como manipulação. Isso é esperado. A psique em colapso não consegue reconhecer a saúde quando a vê. Ela só conhece o próprio padrão destrutivo e tenta forçar tudo ao seu redor a se conformar com esse padrão. Mas sua responsabilidade não é ser compreendido. Sua responsabilidade é manter sua própria integridade e, ao fazer isso, oferecer uma alternativa ao caos. Mesmo que essa alternativa seja rejeitada, mesmo que seja atacada, sua existência em si é um serviço. Você está mantendo acesa uma chama de possibilidade em meio à escuridão. Jung compreendia que a individuação não é um processo solitário no sentido de ser isolado. É um processo de se tornar genuinamente único, autêntico, integral. E, paradoxalmente, quanto mais individuado você se torna, mais capaz você se torna de conexões genuínas com outros. Sua autenticidade convida a autenticidade nos outros. Sua integridade cria espaço para a integridade alheia. Quando você está lidando com um narcisista em colapso, você está sendo testado em sua capacidade de manter sua individuação diante de forças que querem dissolvê-la. É um teste de fogo que pode fortalecer imensamente sua identidade essencial, desde que você não se perca no processo. Cada tentativa de manipulação que você reconhece e rejeita, cada limite que você estabelece e mantém, cada vez que você escolhe sua própria verdade, em vez da narrativa que está sendo imposta, você está se tornando mais você mesmo. Esse processo de fortalecimento não acontece sem dor. Estabelecer limites com alguém que você ama pode ser uma das coisas mais difíceis que você já fez. Recusar a participar de dramas que se apresentam como emergências pode gerar uma culpa intensa. Manter sua própria percepção da realidade quando ela está sendo constantemente questionada requer uma força interior que você pode não saber que possui. Mas essa dor é diferente da dor destrutiva que vem de ser consumido pelos padrões de outra pessoa. É a dor do crescimento, a dor da expansão, a dor de se tornar mais do que você era. Jung chamava isso de sofrimento necessário, em oposição ao sofrimento desnecessário. O sofrimento necessário nos fortalece e nos ensina. O sofrimento desnecessário nos enfraquece e nos confunde. Aprender a distinguir entre esses dois tipos de sofrimento é crucial quando você está lidando com um narcisista em colapso. Eles são especialistas em criar sofrimento desnecessário e apresentá-lo como necessário. Eles farão com que você se sinta culpado por cuidar de si mesmo, egoísta por ter limites, cruel por não participar de seus dramas. Mas essa culpa é artificial, imposta, destrutiva. A culpa real surge quando você age contra seus próprios valores, quando você fere alguém desnecessariamente, quando você escolhe o caminho fácil em vez do caminho correto. A culpa real é um sinal de que você precisa realinhar suas ações com seus valores. A culpa artificial é uma ferramenta de manipulação projetada para fazer com que você abandone seus valores. Desenvolver a capacidade de distinguir entre culpa real e culpa artificial é uma habilidade de vida essencial. A culpa real deve ser ouvida e honrada. A culpa artificial deve ser reconhecida e dispensada. Quando você está lidando com um narcisista em colapso, você será bombardeado com culpa artificial. Sua capacidade de manter sua bússola moral interna determinará se você emergirá dessa experiência mais forte ou mais fraco. Jung
ensinava que nossa tarefa não é evitar a escuridão, mas aprender a navegar através dela com sabedoria. Cada relacionamento difícil, cada situação desafiadora, cada encontro com forças destrutivas é uma oportunidade de praticar essa navegação. O narcisista em colapso pode ser uma das tempestades mais intensas que você enfrentará, mas também pode ser uma das experiências mais transformadoras se você a abordar com as ferramentas certas. As ferramentas não são complicadas, mas requerem disciplina para serem utilizadas consistentemente. Conhecimento de si mesmo, conexão com seus próprios valores, capacidade de estabelecer e manter limites, habilidade de distinguir entre suas emoções e as emoções dos outros, prática em manter sua própria narrativa interna, desenvolvimento de recursos internos que não dependem de validação externa. Essas ferramentas não são apenas úteis para lidar com narcisistas. Elas são úteis para navegar através de qualquer situação onde sua integridade está sendo testada, onde sua identidade está sendo questionada, onde sua sabedoria está sendo desafiada. Elas são as ferramentas da maturidade emocional, da sabedoria psicológica, da força espiritual. Quando você desenvolve essas ferramentas através de sua experiência com um narcisista em colapso, você emerge não apenas sobrevivente, mas fortalecido. Você se torna alguém que pode manter amor e limites, compaixão e sabedoria, abertura e discernimento. Você se torna uma pessoa mais completa, mais madura, mais capaz de navegar através das complexidades da experiência humana. Essa transformação não é automática. Ela requer escolha consciente, esforço deliberado, coragem para enfrentar verdades desconfortáveis sobre si mesmo e sobre os outros. Mas quando você faz esse trabalho, quando você assume a responsabilidade por sua própria jornada de crescimento, você descobre recursos internos que você não sabia que possuía. A ironia é que o narcisista em colapso, em sua tentativa de destruir e consumir, pode inadvertidamente se tornar um catalisador para seu crescimento mais profundo. Não porque sua intenção seja benevolente, mas porque a vida tem uma forma de transformar até mesmo as experiências mais difíceis em oportunidades de evolução, quando nós escolhemos responder com sabedoria em vez de reagir com medo. Jung compreendia que não existem vítimas ou vilões absolutos na complexa trama da existência humana. Existem pessoas em diferentes estágios de desenvolvimento, enfrentando diferentes desafios, operando a partir de diferentes níveis de consciência. O narcisista em colapso está preso em um padrão destrutivo, mas você não precisa se juntar a ele nessa prisão. Você pode escolher um caminho diferente. Esse caminho diferente não é fácil, mas é possível. Ele exige que você se torne a pessoa mais forte, mais sábia, mais compassiva que você pode ser. Ele exige que você desenvolva recursos internos que ninguém pode tirar de você. Ele exige que você aprenda a amar sem se perder, a cuidar sem se sacrificar, a compreender sem se confundir. Quando você caminha por esse caminho, quando você desenvolve essa sabedoria, você se torna uma força de estabilidade em um mundo frequentemente caótico. Você se torna alguém que pode oferecer amor real em vez de drama emocional, compreensão genuína em vez de validação codependente, força verdadeira em vez de controle manipulativo. O mundo precisa desesperadamente de pessoas que tenham feito esse trabalho interior, que tenham desenvolvido essa sabedoria, que possam oferecer essa estabilidade. Cada pessoa que se recusa a ser consumida pelos padrões destrutivos de outros, cada pessoa que mantém sua integridade em meio ao caos, cada pessoa que escolhe crescimento em vez de drama, está contribuindo para a cura coletiva da humanidade. Essa pode parecer uma perspectiva grandiosa demais para uma situação pessoal difícil, mas Jung ensinava que o pessoal e o coletivo estão intimamente conectados. Quando você cura padrões destrutivos em sua própria vida, você está contribuindo para a cura desses padrões na consciência coletiva. Quando você se recusa a participar de ciclos de abuso e manipulação, você está ajudando a quebrar esses ciclos para as futuras gerações. Sua jornada através da experiência com um narcisista em colapso não é apenas sobre você. É sobre todas as pessoas que você poderá ajudar com a sabedoria que você desenvolveu. É sobre o exemplo que você oferecerá para outros que estão enfrentando situações similares.
É sobre sua contribuição para criar um mundo onde relacionamentos saudáveis são mais comuns que relacionamentos destrutivos. Essa perspectiva mais ampla pode lhe dar força quando o caminho parece muito difícil, quando a tentação de voltar aos padrões antigos é forte, quando a solidão da sabedoria parece pesada demais para carregar. Você não está sozinho nessa jornada, mesmo quando parece que está. Você faz parte de uma corrente dourada de almas corajosas que escolheram crescimento em vez de estagnação, sabedoria em vez de ignorância, amor em vez de medo. Os 7 segredos que emergem do narcisista em colapso são sombrios, perturbadores, difíceis de testemunhar, mas eles também são portas de entrada para uma compreensão mais profunda da natureza humana, para uma compaixão mais madura, para uma sabedoria mais refinada. Quando você os compreende, quando você os reconhece, quando você aprende a navegar através deles com integridade, você se torna alguém que pode enfrentar qualquer tempestade emocional e emergir não apenas intacto, mas fortalecido. Essa é a alquimia da alma, a capacidade de transformar chumbo em ouro, escuridão em luz, feridas em sabedoria. O narcisista em colapso oferece chumbo cru, escuridão densa, feridas profundas. Mas você tem o poder de escolher o que fazer com essa matéria-prima. Você pode permitir que ela o envenene, ou você pode usá-la como combustível para sua própria transformação. A escolha é sempre sua. Em cada momento, em cada interação, em cada resposta, você está escolhendo quem você quer ser. O narcisista em colapso tentará influenciar essas escolhas, tentará forçá-lo a escolher reações que alimentem seus padrões destrutivos. Mas o poder final de escolha sempre permanece com você. Ninguém pode tirar isso de você, não importa quão intensas sejam as pressões externas. Quando você realmente compreende isso, quando você realmente aceita a responsabilidade total por suas próprias escolhas e respostas, você se torna imune à manipulação. Não porque você se torna frio ou insensível, mas porque você se torna centrado em algo mais profundo que qualquer drama externo. Você se torna ancorado em sua própria verdade essencial. Essa verdade essencial é o que Jung chamava de self, o núcleo mais profundo de sua identidade que transcende todas as personalidades temporárias, todos os papéis sociais, todas as narrativas externas. Quando você está conectado com seu self, você pode jogar qualquer papel que a vida exija sem se perder nele. Pode enfrentar qualquer desafio sem ser definido por ele. Pode amar profundamente sem se dissolver no outro. O narcisista em colapso perdeu contato com seu próprio self e está tentando desesperadamente encontrá-lo através de interações destrutivas com outros. Mas o self não pode ser encontrado externamente. Ele só pode ser descoberto através da jornada interior, através do enfrentamento honesto com a própria sombra, através da aceitação corajosa de todas as partes de si mesmo, incluindo aquelas que preferimos negar. Essa jornada não pode ser feita por procuração. Ninguém pode fazê-la por outra pessoa. Tudo o que você pode fazer é manter sua própria conexão com seu self e, ao fazer isso, oferecer um exemplo de como é possível viver a partir desse centro profundo. Sua estabilidade, sua integridade, sua paz interior são presentes que você oferece ao mundo simplesmente por existir a partir desse lugar centrado. Nem todos reconhecerão esse presente. Nem todos serão capazes de recebê-lo. Mas sua responsabilidade não é garantir que ele seja recebido. Sua responsabilidade é oferecê-lo com autenticidade e deixar que cada pessoa escolha como responder. O narcisista em colapso pode rejeitar violentamente esse presente, pode atacá-lo, pode tentar destruí-lo, mas ele não pode verdadeiramente tocá-lo, porque ele emana de um lugar que está além do alcance de qualquer força destrutiva externa. Quando você compreende isso profundamente, quando você realmente experimenta essa verdade em sua própria vida, você descobre uma liberdade que ninguém pode tirar de você. Você descobre uma paz que não depende de circunstâncias externas. Você descobre um amor que não pode ser manipulado ou corrompido. Você descobre quem você realmente é, além de todos os dramas e narrativas temporárias. E nessa descoberta, você encontra não apenas sua própria libertação,
mas também sua capacidade de contribuir para a libertação de outros. Não através de pregação ou tentativas de mudá-los, mas simplesmente através de ser você mesmo com total autenticidade. Sua liberdade convida a liberdade nos outros. Sua paz convida a paz nos outros. Seu amor convida o amor nos outros. O narcisista em colapso pode não ser capaz de aceitar esse convite no momento presente. Ele pode estar muito perdido em seus próprios padrões para reconhecer a alternativa que você está oferecendo. Mas as sementes que você planta com sua presença autêntica podem germinar mais tarde, em momentos que você nunca saberá, de formas que você nunca verá. Essa é a natureza do verdadeiro serviço. Ele acontece através do ser, não através do fazer. Você serve o mundo sendo quem você verdadeiramente é, vivendo a partir de sua própria integridade, mantendo sua conexão com o que é mais essencial em você. E ao fazer isso, você cria ondas de possibilidade que se estendem muito além de sua capacidade de perceber ou medir. Os 7 segredos do narcisista em colapso são, em última análise, convites para você descobrir os 7 aspectos de sua própria sabedoria interior. Cada padrão destrutivo que você aprende a reconhecer e navegar fortalece uma faceta diferente de sua maturidade emocional. Cada manipulação que você aprende a identificar e transcender desenvolve uma dimensão diferente de seu discernimento. Cada tentativa de arrastar você para o drama que você aprende a recusar com compaixão aprofunda uma camada diferente de sua capacidade de amar com sabedoria. Quando você emerge dessa experiência transformado, quando você integra essas lições em sua forma de viver, você se torna alguém que pode caminhar através de qualquer escuridão sem se perder, que pode amar profundamente sem se dissolver, que pode servir poderosamente sem se sacrificar. Você se torna uma luz em um mundo que precisa desesperadamente de mais luzes. E talvez, apenas talvez, sua luz seja exatamente o que o narcisista em colapso precisa ver para lembrar de sua própria possibilidade de cura. Não através de seus esforços para salvá-lo, não através de sua participação em seus dramas, mas através de seu exemplo silencioso de como é possível viver de uma forma completamente diferente. Às vezes, a maior dádiva que podemos oferecer a alguém é nos recusarmos a nos juntar a eles em sua prisão, e em vez disso, permanecermos livres, como lembrança viva de que a liberdade é possível. Essa é a sabedoria mais profunda que emerge da experiência com um narcisista em colapso. Que o amor verdadeiro às vezes exige distância, que a compaixão genuína às vezes exige limites, que o serviço real às vezes exige recusa. E que quando você age a partir dessa sabedoria, quando você escolhe esse caminho mais difícil, mas mais verdadeiro, você se torna não apenas livre, mas também um agente de liberdade para todos aqueles que são tocados por sua presença autêntica. Jung sabia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, não é um luxo psicológico. É uma necessidade evolutiva. E nunca essa necessidade é mais urgente do que quando estamos face a face com forças que querem nos dissolver, nos consumir, nos transformar em combustível para seus próprios padrões destrutivos. Nessas horas, nossa capacidade de permanecer centrados em nossa própria verdade não é apenas uma questão de sobrevivência pessoal. É uma questão de evolução coletiva. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se essas palavras ressoaram com experiências que você viveu ou está vivendo, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Existem milhares de pessoas ao redor do mundo descobrindo essas mesmas verdades, desenvolvendo essas mesmas ferramentas, escolhendo esse mesmo caminho de crescimento através da adversidade. Sua coragem em enfrentar essas realidades difíceis, sua determinação em manter sua integridade diante de pressões intensas, sua escolha de crescer em vez de apenas sobreviver, tudo isso é parte de uma transformação muito maior que está acontecendo na consciência humana. Curta este vídeo, se ele ofereceu insights que você precisava ouvir, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa compreensão e se inscreva no canal para continuar essa jornada de descoberta e crescimento juntos. Nos comentários, compartilhe sua própria sabedoria, suas próprias descobertas, porque quando dividimos nossa luz, ela se multiplica, iluminando caminhos que outros ainda estão tentando encontrar no escuro.
O processo de despertar para essas realidades sobre o narcisista em colapso frequentemente vem acompanhado de uma sensação de luto profundo. Não é apenas o luto pela pessoa que você pensava que conhecia, mas o luto por toda uma visão de mundo que se revelou ilusória. É como se você tivesse vivido dentro de um quadro pintado e de repente descobrisse que era apenas tinta sobre tela, não a realidade que acreditava habitar. Jung compreendia que esse tipo de despertar é uma forma de morte simbólica. Algo em você precisa morrer para que algo maior possa nascer. As ilusões precisam ser enterradas para que a sabedoria possa florescer. Os padrões antigos de relacionamento precisam ser dissolvidos para que formas mais maduras de conexão possam emergir. Essa morte não é opcional quando você está lidando com um narcisista em colapso. Ela é inevitável se você quiser emergir da experiência com sua integridade intacta. O que morre primeiro é a crença ingênua de que todas as pessoas querem genuinamente se conectar. O narcisista em colapso demonstra de forma brutal que algumas pessoas usam a conexão como uma ferramenta de extração, não como uma ponte de reciprocidade. Elas se conectam para sugar, não para compartilhar. Elas se abrem para invadir, não para se revelar. Essa descoberta pode ser devastadora para pessoas que operam naturalmente a partir da boa-fé. A segunda coisa que morre é a fantasia de que o amor pode curar tudo. O narcisista em colapso está frequentemente cercado de pessoas que o amam profundamente, que fariam qualquer coisa por ele, que se sacrificaram repetidamente na esperança de alcançar seu coração ferido. Mas esse amor não apenas falha em curá-lo, como frequentemente se torna o próprio combustível que alimenta seus padrões destrutivos. Ele aprende a usar o amor dos outros como uma arma contra eles. A terceira morte é a ilusão de que a comunicação honesta sempre resolve conflitos. Com um narcisista em colapso, a honestidade se torna informação que pode ser distorcida e usada contra você. A vulnerabilidade se torna um mapa de seus pontos fracos. A transparência se torna uma janela através da qual ele pode mirar seus ataques emocionais. A comunicação deixa de ser uma ferramenta de resolução e se torna um campo de batalha, onde suas próprias palavras são transformadas em armas. Essas mortes são necessárias, mas dolorosas. Elas forçam você a confrontar aspectos da natureza humana que você preferiria não conhecer. Elas o obrigam a desenvolver capacidades que você gostaria de não precisar ter. Elas o empurram para um nível de maturidade que você pode não se sentir pronto para abraçar. Mas Jung ensinava que a maturidade real não vem quando nos sentimos prontos para ela. Ela vem quando a vida nos força a crescer além de nossos limites confortáveis. O narcisista em colapso pode ser o catalisador mais poderoso para esse crescimento forçado que você já encontrará. Não porque ele queira seu crescimento, mas porque a intensidade de seus padrões destrutivos não deixa espaço para soluções superficiais. Quando você não pode mais confiar na boa-fé, você é forçado a desenvolver discernimento. Quando você não pode mais confiar no poder curativo do amor, você é forçado a descobrir formas mais sabias de amar. Quando você não pode mais confiar na comunicação honesta, você é forçado a aprender quando falar e quando permanecer em silêncio, quando se revelar e quando se proteger. Essas não são habilidades que você desenvolveria naturalmente em relacionamentos saudáveis. Elas emergem apenas quando você é testado por forças que operam a partir de uma lógica completamente diferente da sua. O narcisista em colapso funciona como um professor involuntário de sobrevivência emocional avançada. Suas lições são brutais, mas extraordinariamente eficazes. Uma das descobertas mais chocantes nesse processo é perceber como você mesmo pode ser manipulado. Pessoas inteligentes, conscientes, bem-intencionadas descobrem que são tão vulneráveis à manipulação sofisticada quanto qualquer outra pessoa. Isso pode ser profundamente humilhante, mas também profundamente libertador. Quando você aceita sua própria vulnerabilidade, você pode finalmente tomar medidas eficazes para se proteger. A humildade forçada que vem de reconhecer suas próprias limitações é um presente disfarçado. Ela dissolve a arrogância inconsciente que pode ter tornado você um alvo fácil. Quando você para de acreditar que está imune à manipulação,
Você desenvolve a vigilância saudável que pode verdadeiramente protegê-lo. Quando você para de assumir que sempre pode distinguir entre sinceridade e performance, você aprende a validar através de ações, não apenas palavras. Jung falava sobre a importância de integrar a sombra, mas raramente discutia como essa integração acontece na prática. A experiência com um narcisista em colapso oferece uma oportunidade única de conhecer sua própria sombra através do espelho que ele oferece. Seus ataques frequentemente miram exatamente nas partes de você que você prefere negar. Suas acusações frequentemente contêm fragmentos de verdade que você não quer reconhecer. Isso não significa que suas acusações sejam precisas ou justas. Frequentemente, elas são dramaticamente exageradas ou completamente distorcidas. Mas enterrado na distorção, frequentemente existe um grão de verdade sobre aspectos de si mesmo que você não examinou honestamente. O narcisista em colapso pode ser um espelho terrível, mas às vezes um espelho terrível é exatamente o que precisamos para ver o que um espelho gentil não revelaria. Quando você consegue extrair esses grãos de verdade das montanhas de distorção, quando você consegue usar os ataques como informação sobre seus próprios pontos cegos, você transforma veneno em medicina. Você usa a própria destrutividade do narcisista como combustível para seu próprio crescimento. Isso requer uma maturidade emocional extraordinária, mas o resultado é uma integração da sombra que dificilmente aconteceria de outra forma. A experiência também revela aspectos de sua própria força que você pode nunca ter descoberto em circunstâncias normais. Quando você é empurrado além de seus limites habituais, quando suas estratégias usuais de enfrentamento se revelam inadequadas, você é forçado a encontrar recursos internos mais profundos. Descobrir que você pode suportar muito mais do que imaginava, que você pode manter sua integridade sob pressões inimagináveis, que você pode amar sem se perder, essas descobertas se tornam pilares de uma autoconfiança genuína. Essa autoconfiança não vem de sucessos externos ou validação social. Ela vem do conhecimento testado pelo fogo de que você pode navegar através das tempestades mais intensas e emergir não apenas intacto, mas fortalecido. É uma confiança que ninguém pode tirar de você, porque foi forjada na bigorna da adversidade real. Muitas pessoas passam a vida inteira sem nunca descobrir do que realmente são capazes. Elas vivem dentro de limites autoimpostos, acreditando que são mais frágeis do que realmente são. A experiência com um narcisista em colapso pode ser traumática, mas também pode ser profundamente reveladora sobre suas próprias capacidades ocultas de resiliência, sabedoria e força. Quando você descobre que pode estabelecer limites com alguém que ama, que pode dizer não para demandas emocionais impossíveis, que pode manter sua própria percepção da realidade mesmo quando ela está sendo constantemente questionada, você descobre poderes que não sabia que possuía. Esses poderes não são sobre controlar outros. Eles são sobre governar a si mesmo com sabedoria e compaixão. A capacidade de autogoverno que emerge dessa experiência se estende muito além do relacionamento específico com o narcisista. Ela se torna uma forma de viver que permeia todas as áreas de sua vida. Você se torna alguém que não precisa de aprovação externa para se sentir valioso, que não precisa de drama para se sentir vivo, que não precisa de controle sobre outros para se sentir seguro. Essa independência emocional é libertadora, mas também pode ser solitária. Quando você não precisa mais dos jogos emocionais que muitas pessoas usam para se conectar, quando você não participa mais das dinâmicas de drama que energizam muitos relacionamentos, você pode descobrir que tem menos em comum com pessoas que você considerava amigas próximas. Jung ensinava que o crescimento psicológico frequentemente resulta em uma sensação temporária de isolamento. Você cresce além do grupo de referência original, mas ainda não encontrou sua nova tribo. É como se você tivesse saído de uma casa que se tornou pequena demais, mas ainda não tivesse encontrado a casa maior onde você verdadeiramente pertence. Esse período de transição pode ser desafiador, mas é também extraordinariamente criativo. Quando você não está mais definido pelos relacionamentos antigos, quando você não está mais limitado pelas expectativas externas, você tem espaço para descobrir quem você realmente é quando ninguém está assistindo. Você pode explorar aspectos de sua personalidade que foram suprimidos,
pode desenvolver talentos que foram negligenciados, pode seguir intuições que foram ignoradas. A experiência com o narcisista em colapso frequentemente catalisa um período de intensa criatividade e autoexploração, como se a energia que estava sendo drenada pelo relacionamento destrutivo fosse liberada e pudesse ser redirecionada para propósitos mais elevados. Muitas pessoas descobrem novos talentos artísticos, desenvolvem insights espirituais profundos ou encontram sua verdadeira vocação após emergir dessas experiências. Essa criatividade liberada não é apenas uma compensação pelo sofrimento vivido, é uma consequência natural de ter acesso a recursos internos que estavam previamente bloqueados. Quando você não está mais gastando energia tentando agradar o inagraciável, tentando compreender o incompreensível, tentando curar o que não quer ser curado, toda essa energia fica disponível para propósitos mais construtivos. O processo de recuperação também revela a diferença entre solitude e solidão. Solidão é a dor de estar desconectado. Solitude é a paz de estar consigo mesmo. Muitas pessoas evitam a solitude porque confundem com solidão, mas a experiência com um narcisista em colapso pode ensinar o valor inestimável de períodos prolongados de solitude. Na solitude, você pode ouvir sua própria voz interior sem interferência. Pode processar experiências sem ter que explicá-las para outros. Pode curar em seu próprio ritmo sem pressão externa. Pode redescobrir quem você é quando não está reagindo a ninguém, respondendo a ninguém, performando para ninguém. Essa solitude regenerativa frequentemente é necessária por períodos mais longos do que você esperaria. A psique precisa de tempo para se reorganizar após experiências de manipulação intensa. Como um computador que precisa ser reinicializado após um vírus, sua mente precisa de espaço para restaurar seus padrões naturais de funcionamento. Durante esse período, você pode descobrir que tem pouca paciência para conversas superficiais, pouca tolerância para drama desnecessário, pouca energia para relacionamentos que exigem mais do que oferecem. Isso não é cinismo ou fechamento, é discernimento refinado pela experiência. Você aprendeu a valorizar sua própria paz interior e não está mais disposto a trocar por qualquer coisa menor que conexões genuínas. Quando você finalmente emerge desse período de solitude regenerativa, quando você está pronto para se conectar novamente com outros, você descobre que atrai um tipo diferente de pessoa. Sua nova clareza sobre limites, sua recém-descoberta capacidade de discernimento, sua paz interior cultivada, funcionam como um filtro natural. Pessoas que operam a partir de padrões manipulativos se sentem desconfortáveis ao seu redor. Pessoas que buscam conexões autênticas são naturalmente atraídas. Essa mudança na qualidade de seus relacionamentos pode ser uma das transformações mais notáveis de toda a experiência. Você descobre que pode ter conexões mais profundas com menos pessoas, relacionamentos mais significativos baseados em compatibilidade real, em vez de necessidade emocional, amizades que nutrem, em vez de drenar. Jung acreditava que atraímos o que somos, não o que queremos. Quando você se torna uma pessoa mais integrada, mais consciente, mais centrada em sua própria verdade, você naturalmente atrai outras pessoas que operem a partir desse mesmo nível de maturidade emocional. O resultado é uma vida social qualitativamente diferente, talvez menor em número, mas infinitamente mais rica em substância. A experiência também transforma sua relação com o conceito de perdão. Muitas pessoas acreditam que perdão significa esquecer, ou que significa permitir que o comportamento destrutivo continue, ou que significa reconciliação automática. A experiência com um narcisista em colapso ensina uma compreensão mais sofisticada do perdão. Você pode perdoar alguém por sua humanidade ferida, por sua incapacidade de se conectar autenticamente, por sua prisão em padrões destrutivos, enquanto ainda mantém limites claros sobre comportamentos inaceitáveis. Você pode ter compaixão por sua dor enquanto se protege de sua destrutividade. Você pode liberar a raiva que envenena sua própria paz enquanto permanece vigilante sobre futuras tentativas de manipulação. Esse tipo de perdão maduro não é um evento único. É uma prática contínua, uma escolha repetida de não permitir que a amargura corroa sua própria capacidade de alegria. Não é sobre eles, é sobre você.
sobre sua escolha de viver a partir do amor em vez do medo, da sabedoria em vez da reatividade, da liberdade em vez do ressentimento. O narcisista em colapso pode nunca compreender ou apreciar esse perdão. Pode nunca reconhecer o presente que você está oferecendo ao liberá-lo da prisão de sua própria raiva. Mas o perdão não é para ele. É para você, para sua própria libertação, para sua própria capacidade de seguir em frente sem carregar o peso do passado. Quando você verdadeiramente integra todas essas lições, quando você incorpora toda essa sabedoria forjada pelo fogo, você se torna alguém que pode caminhar através de qualquer situação com equanimidade. Não porque você se tornou insensível, mas porque você desenvolveu uma sensibilidade mais refinada. Não porque você parou de se importar, mas porque você aprendeu a se importar com sabedoria. Você se torna uma pessoa que pode oferecer presença real em vez de soluções vazias, que pode testemunhar sofrimento sem ser consumida por ele, que pode amar profundamente sem se perder no amor. Essas qualidades são raras e preciosas em um mundo frequentemente dominado por superficialidade e reatividade. O que começou como uma experiência destrutiva se transforma em uma fonte de sabedoria que beneficia não apenas você, mas todos aqueles que têm a sorte de cruzar seu caminho. Sua jornada através da escuridão se torna uma luz que pode guiar outros através de suas próprias noites escuras da alma.